Olá pessoal, nós vamos falar de programação no R. Qual é a vantagem de programar no R? E essa é uma das grandes vantagens do R. Porque você é capaz de... Olá pessoal, nós vamos falar de programação no R. Qual seria a vantagem de programar em ciência de dados? A vantagem de programar em ciência de dados é que você pode... como o nome já indica, programar a execução de um script, tá? De uma sequência de comandos. Tá? Isso reduz tempo, isso reduz a chance de erro e, de certa forma, mantém, preserva aqueles comandos de uma forma organizada. Tá? Aquela sequência de scripts ou de comandos de forma organizada. Há muitas vantagens em programação, mas o que basicamente programar significa é pegar um conjunto de comandos que você rodou e encapsulá-los, tá? Dentro de um laço de repetição ou de uma função, especialmente de uma função. Nós vamos falar desses dois. Nós vamos falar primeiramente de uma programação voltada para a loop ou de outra voltada para funções, mas de uma maneira um pouco distintas, que seria a programação funcional. O que é a programação funcional? Tá? A programação funcional, ela coloca a função como um cidadão de primeira categoria aqui. A função é a cidadã de primeira categoria. Então, geralmente, você vai ter uma função como objeto de outra função. Então, vamos supor, você tem uma função que soma alguma coisa, uma função que calcula média. Então, uma outra função vai dizer para essa função, vai lá e calcula a média desse objeto. Tá? Então, isso torna o processo muito mais inteligente, tá? Muito mais rápido e você consegue paralelizar, porque você pode mandar, olha, nessa CPU você executa essa função sobre esse objeto, naquela CPU você executa essa mesma função sobre aquele objeto e assim por diante. A programação funcional, ela é fantástica. Nós vamos falar hoje de funcionais. Mas antes vamos falar de loops. O que são loops? Loops, como o nome diz, são laços de repetição. Esses laços de repetição supõem que você tenha uma sequência de valores que vão ser executados um após o outro. Tá? Que serão utilizados, na verdade, na execução de um script um após o outro. Tá? Esse é um aspecto importante. Imagine que você tem 50 páginas para baixar e você quer baixar uma por vez. Então você simplesmente diz, olha, baixa a primeira, depois baixa a segunda, depois baixa a terceira, depois... Aí você cria um índice, basta você criar um índice para cada uma dessas páginas. Tá? Então vamos mostrar os 3 tipos de loops mais comuns. Tá? Mais comuns. O primeiro tipo de loop é o for loop. O for loop, ele faz justamente aquilo que eu acabei de dizer. Você tem uma sequência de valores e você quer utilizar cada um desses valores em cada iteração. Vamos dar aqui um exemplo. Eu vou criar um objeto chamado A. 0 e coloquei o valor 0 nele. Tá? Agora eu vou criar um loop, tá? Um laço de repetição. E aí eu uso o for, tá? E faço isso aqui, for, pego o índice, a letra I, indica índice, tá? Coloco esse in e coloco aqui 1 a 10, por exemplo. Você viu que eu abri parênteses, coloquei o i, o in e 1 a 10, fechei parênteses e aqui eu abro chaves. Tá? Agora que eu abri chaves, agora dentro das chaves, geralmente nós colocamos a expressão do R que nós queremos que seja executada. Então vou fazer algo bem simples, eu quero que o A, vou atribuir um novo valor ao A. Esse novo valor vai ser o valor atual de A mais o valor atual de I. Tá? Qual é o valor atual de I? No caso aqui será o número 1. Em seguida, ele vai ser o número 2, o número 3, o número 4 e assim por diante até chegar no 10.
Opa, deu um errinho aqui porque eu não atribuí o valor de A antes, tá vendo? Mas acabo de fazer isso, agora vamos executar novamente. Veja que eu executei. Qual é o valor útil, o valor que A assumiu ao final do loop? Quando eu apertei, dei o Enter aqui após a linha 7, ele executou esse mesmo script 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Até alcançar o último valor de A, o valor mais atual de A, que é 55. Então, o A primeiro valia 0, aí eu peguei esse 0 mais I, que era 1, virou o A, então se transformou em 1. Em seguida, eu dei uma volta para cá de novo, olhei qual é o próximo valor de I, é 2. Então eu pego o valor de A, e o valor atual é 1, porque ele já foi atualizado uma vez. 1 mais I, que é 2, 3. Então esse A aqui já vai receber o número de 3. Aí dá mais uma volta e olha o valor de I. I agora vale 3. Então A e A vale 3. A 3 mais 3, 6. A mesma coisa em seguida. O A agora vale 3, vale 6, vale 6. 6 mais o I vale 4. 6 mais 4, 10. E assim por diante, até que chegamos a 55, tá bom? Bom, no entanto, nem sempre nós temos uma sequência pré-determinada. Por vezes, nós não sabemos quantas vezes, até quando vamos iterar. Por vezes, nós precisamos saber qual nós precisamos impor uma condição. Olha, itere até chegar nesse ponto, tá? Quando chegar nesse ponto, pare. Tá? Então o while e o repeat, que são outros dois loops, servem para isso, para você impor uma condição, para você impor uma condição, tá? Para o loop. E ele só vai parar quando tal evento acontece, tá? Então vamos dar o exemplo do while. Vamos criar um vetor aqui chamado x, dar o valor 1, não esqueça de apertar o Enter, tá? Porque senão acontece o que aconteceu lá em cima. Vamos while x menor que 5, tá? Então, enquanto x for menor que 5, x mais 1. Então veja que o primeiro valor de x é o quê? É 1. Aí eu pego o x, que é 1, mais 1 vai dar 2. Depois eu dou a volta. O x agora vale 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6. Para aí. Então, o último valor de x será o quê? Será 5. Tá? E aí ele para, ele não continua para chegar no 6. Tá bom? Vamos dar um print aqui. Um print dentro. 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Muito simples. Agora vamos olhar o repeat. O repeat é similar ao while. No entanto, a operação é repetida até segunda ordem. Tá? Até segunda ordem. Então, quer dizer, você não impõe a condição previamente. Tá? Você simplesmente diz que a operação deve ser repetida, tá? E se acontecer algo, para. Tá? Você dá um break. Então você coloca um if e dentro dele um break. Isso é a forma mais básica de criar o repeat. Vamos criar aqui x igual a 0. Repeat. Aí, o repeat não precisa de parênteses. Por quê? Porque a condição vai acontecer lá dentro e não antes. Ela não existe antes. Ela só vai existir no meio da história, tá? X mais 1, x é igual a x mais 1, tá vendo? Então o x vale 0, vamos já dar o 0 aqui,
não podemos esquecer, x vale 0, inicial. Agora, você coloca o if, abre parênteses, tá? Se x, nesse caso, for igual a 5, tá? Eu estou fazendo algo muito similar ao que está acontecendo lá em cima. A única diferença é que lá em cima o x começou com 1 e aqui começa com 0, tá? E xx, abre parênteses, for igual, veja que eu coloco dois iguais. Toda vez que eu quero fazer uma comparação, eu coloco dois iguais. Um igual é para atribuição, dois iguais é para comparação, tá? Vamos lá? Ó, xx igual a 5, ou seja, x vai somando, né, o número, tá? Ele vai aumentando. Vai somando 1, depois mais 1, depois mais 1. Quando bater 5, ele para, tá? Ah, faltou uma coisa aqui importante. Eu esqueci de colocar o print, tá? O print x. Então vamos dar uma atribuição a 0 de novo e vamos rodar. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Foi repetindo e até que o x assumiu um valor de 5, tá? Tudo bem? Então, basicamente é isso, tá? Esses são os 3 loops mais conhecidos e nós vamos usar agora, nós vamos partir para uma outra forma de iteração, que é utilizando a família apply e outras funções do R, que são funções basicamente de programação funcional, que são muito importantes, tá?